Livro de Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio o Hanani, um dos meus irmãos, e ele alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, rompido, destruído, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias se informou a respeito da situação do seu povo e da sua terra, e soube que a sua terra estava destruída, com os muros da cidade derrubados, fendidos, e seu povo estava em grande miséria e desprezo, segundo diz a palavra do Senhor. Neemias soube, e quando ele soube, o que ele fez? Assentou-se, chorou, lamentou, jejuou e orou. Irmãos, nós devemos orar, nós devemos jejuar. Muitas vezes nós choramos, muitas vezes nós lamentamos, mas isso só não resolve o problema. Numa situação de perda, numa situação de destruição, chorar, lamentar, jejuar e orar somente não adianta, não resolve. É necessário agir segundo a direção de Deus. Se há uma reconstrução a ser feita na família, em você, no seu coração, e essa reconstrução nós podemos fazer, Deus não fará. Você pode orar até espumar o canto da boca, que Deus não fará. Aquilo que nós temos capacidade de fazer, com a direção de Deus, com o poder de Deus, nós devemos fazer. Há situações que Deus faz, e há situações que Deus não faz, é obrigação nossa. Nós vimos, por exemplo, a pedra do túmulo do Senhor Jesus, ninguém podia tirar, o Senhor removeu. Mas a pedra no túmulo do Lázaro, o Senhor Jesus não removeu. Ele ordenou para que alguém removesse. Tem pedras que você não consegue, Deus vai remover. Mas aquilo que você consegue, é obrigação sua. Se você ficar esperando, orando Deus remover, vai ficar esperando e orando um bom tempo, e Ele não vai remover, porque Ele te capacita, Ele te dá direção para que você remova. E aqui é um típico caso. Neemias somente lamentando, chorando, jejuando, orando, não iria resolver a situação. Deus, Ele não faz aquilo que nós devemos e podemos fazer. Ele só faz aquilo que nós não podemos. Deus faz o sobrenatural, o impossível. Deus faz o milagre. Agora, tomar posse da bênção, por exemplo, é nós que devemos tomar. Entendam, irmãos? Então, nós devemos agir. Nós devemos entrar em ação. Mas agir sempre com a direção de Deus. E Neemias, ele deu um exemplo aqui, porque ele agiu literalmente dentro e com a direção de Deus. Então, ele ficou sabendo da situação. Muitas vezes você vai ficar sabendo de algumas situações ruins. Algumas informações chegam até você e não por acaso. Deus permite que você saiba, para que você colabore, para que você haja, para que você interceda, para que você seja solidário, para que você tome uma atitude com a direção dele para ajudar.
Quando Deus permite que você saiba alguma coisa, Ele tem um propósito, e o propósito é uma ação sua, é uma ação nossa. Deus fez com que eu soubesse da situação do fulano, para que eu fizesse algo. Neemias foi informado, e Deus permitiu e trouxe essa informação para que ele agisse. Deus mostra para que nós hajamos, para que nós arregacemos as nossas mangas e entremos em ação. E aqui o que fez Neemias? Vamos ver que ele teve uma conduta exemplar. Em Neemias 1:11 diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então era eu copeiro do rei. Não importa se você é copeiro do rei, não importa a sua atividade. Eu não sou pastor, eu não sou obreiro, não importa. Se Deus permitiu que você soubesse, é porque você tomasse alguma atitude para abençoar alguém e para abençoar você mesmo. E aqui ele fez a primeira coisa que um cristão deve fazer. Ele pediu em oração a proteção e a direção de Deus. Entenda, irmãos, pedir a direção de Deus é fundamental. Seja qual for a situação, por mais óbvio ou ululante que seja a direção, consulta a Deus. Quando você consulta a Deus, você demonstra que confia em Deus. Você tira lá o seu eu, o seu ego, o seu eu acho do caminho. E você é dirigido, direcionado por Deus. Entenda, quando você consulta a Deus, há uma corresponsabilidade. Quando você faz da sua cabeça sem consultar a Deus, você é responsável. Irmão, nós somos frágeis, nós somos fracos, nós estamos em carne, nós não podemos confiar em nós temos que confiar em Deus. Confiemos em nós até um certo limite, mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Pediu a direção de Deus, pediu a proteção de Deus, pediu a bênção e a graça de Deus. Irmão, se não tiver a direção de Deus, se não tiver, e a direção de Deus hoje é pela palavra. Eu orei a Deus e depois fui dormir, sonhei com isso, eu vou fazer. Irmão, esse sonho vem de Deus? Você tem certeza que vem de Deus? Mas a palavra vem de Deus. A ministração da palavra vem de Deus. Ouça, Deus fala através da palavra. Eu sou apenas um alto-falante aqui, né? É como um microfone, é como as caixas, né? É simplesmente está sendo usado por Deus para trazer a mensagem de Deus para a sua vida. Então busque a direção de Deus antes de agir. Tem coisa para fazer, mas eu vou fazer segundo a direção de Deus. Segunda coisa que fez o Neemias capítulo 2, versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Irmão, Neemias fez aquilo que o cristão deve fazer. Ele pediu a permissão do rei. Todos nós estamos sujeitos à autoridade e devemos respeitá-las, porque senão você vai ter problema. Vai ter problema na ida ou na volta. Vai ter problema. E a palavra do Senhor diz que nós estamos sujeitos à autoridade. Então peça permissão para a autoridade, explique a situação, consulte a autoridade do pai, a autoridade da mãe, a autoridade do pastor, a autoridade daquele que tem sempre a direção do Senhor. Então, entendo, nós estamos sujeitos à autoridade. Peça permissão. Neemias era copeiro do rei, ele não podia sair para reconstruir muro algum sem a permissão do rei, porque ele estaria em desobediência à palavra. Quando você faz alguma coisa, mesmo que com boa intenção, um bom propósito, mas passando por sobre a palavra, não respeitando a autoridade como diz a palavra, irmão, você está colocando um obstáculo a mais. Quando você sai da palavra, irmãos, você perde a garantia de Deus. Então ande sempre de acordo com a palavra. Então, em segundo lugar, ele pediu a permissão da autoridade que ele estava sujeito, que era o rei. E veja aqui a terceira atitude dele.
Neemias 2, 7 até o 9. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Está vendo? Quando a mão de Deus é sobre você, as pessoas liberam. Então vim aos governadores da além do rio, dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Então, terceira coisa que tem que fazer, Neemias buscou o recurso. Nós precisamos de recurso, tem que buscar o recurso, buscar ajuda, buscar colaboração, cartas, permissão, madeira. Nós precisamos de colaboração, nós dependemos de Deus, mas nós precisamos das pessoas. Então não despreze ninguém. Eu estou com a autoridade de rei, posso passar em qualquer lugar. Não, em certos lugares tem uma autoridade e você tem que estar sujeito. Ele pediu cartas para o rei, para que as autoridades locais, de certa maneira, liberassem a sua passagem, a sua ida. E uma outra coisa também que ele fez foi pedir os recursos, pediu madeira. Lembra-se, irmãos, nós precisamos das colaborações. Quando ocorreu um milagre na vida daquela viúva de Obadias, aquela que o filho ia ser feito escravo em função das dívidas, quando ocorreu? Quando ela pediu vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, né? Então, muitas vezes você vai precisar do seu vizinho. Amém, povo de Deus? Então, nós temos que ter um bom relacionamento com as pessoas. Não, eu sou de Deus, não preciso disso, não preciso. Precisa sim. Tá? Com raríssimas exceções, se você trabalha, você tem um chefe que às vezes não é de Deus, irmão. Tá? Então, você precisa da direção de Deus e muitas vezes da colaboração das pessoas. Busque todos os recursos, não dispense nada, seja humilde, mas respeite a autoridade local, regras locais, respeite a cultura, irmão. Você vai para um lugar diferente, tem que respeitar a cultura daquele local, né? Então não pode haver um conflito, não pode haver um choque. E foi o que fez o Neemias, sábio Neemias. Ele, além de pedir cartas com autorização do rei para esses locais, ele pediu recursos, porque ele ia precisar de recursos. E aqui no versículo 10 diz: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Irmão, esteja preparado, porque sempre vai haver oposição. O inimigo está atento. O inimigo não vai ficar de patas cruzadas vendo você avançar, você reconstruir, você conquistar. Ele vai agir, irmão. Ele vai colocar obstáculos. E você tem que ter o discernimento, como nós pregamos outro dia, em saber quando é obstáculo de Deus para impedir que você faça a coisa errada, e quando é obstáculo do inimigo impedindo que você faça a coisa certa. Então o inimigo sempre vai colocar obstáculos. Esteja atento, esteja preparado, não dê brechas, não subestime o inimigo. Não, eu estou com Deus, eu posso tudo, eu tenho um Deus poderoso, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro, eu jejuo, eu vou atravessar 23 de maio sem olhar para os lados. Está tentando a Deus, irmão. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não subestime o inimigo, vigie, ore, né? E aqui no versículo 11 diz: e cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, e eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Foi Deus que colocou no coração dele, irmão. Ele não divulgou a ninguém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Irmãos, Deus põe coisas no nosso coração que durante um certo tempo não devemos declarar a ninguém. É você e Deus, irmão. O Senhor Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele diz: é você e Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta
e ore ao Senhor. Ore em secreto. Tem orações de concordância para ligar na terra, para que seja ligada no céu, né? Tem oração que se faz na igreja, mas tem que ter uma oração particular, você e Deus. Nem o cônjuge deve estar junto, é você e Deus, aonde você vai rasgar o seu coração, vai se abrir diante do Senhor. E tem certas coisas que Deus coloca no seu coração, que enquanto Ele não ordenar, não compartilhe com ninguém. Tem pessoas que não vão estar preparadas, né? Então, aquilo que Deus colocou no coração dele, ele não declarou. Porque muitas vezes, quando você declara, quando você abre essa boquinha grande aí, sabe o que acontece? O inimigo fica sabendo. O inimigo não sabe o que você pensa. Ele não sabe. Ele não sabe que você ora em secreto com Deus, aquele interior. Mas quando você abre a boca, ele fica sabendo. Ele anda em derredor, só esperando uma oportunidade. Então, tem certas coisas que você não deve declarar, porque ele vai conspirar contra, ele vai travar, ele vai contaminar. Só declare na hora certa, só declare na hora que você precisar declarar. E aqui no versículo 13 ao 15 diz: e de noite saí pela porta do vale, e para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E aqui segue o texto: e passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura, o cavalo que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Irmãos, o que fez Neemias aqui? Uma avaliação da situação inicial, uma avaliação daquilo que deveria ser feito, uma avaliação das necessidades. Neemias, ele fez aqui uma inspeção. Faça sempre uma avaliação da situação. Você pode ter surpresas. Você pode chegar à conclusão que não era tão ruim quanto você imaginava. Porque o inimigo faz uma propaganda enganosa, né? Ah, vou acabar contigo, isso e aquilo. Quando você faz uma avaliação, fala: não, a situação não é tão ruim assim. E muitas vezes, a pessoa que está cheia de otimismo, avalia de uma maneira errada. Avalia como se não fosse, isso não tem importância. Muitas vezes tem importância. Então sempre faça uma avaliação da real situação. Não, isso está acontecendo. Tem que avaliar, irmãos. E não tem que sair por aí tomando atitude à torta direita, sem a direção de Deus e sem avaliar a situação. O que o Neemias fez? Eu vim aqui com um propósito. Eu estou com um objetivo bem claro aqui: reconstruir os muros da minha cidade. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é avaliar a situação, ver quanto o muro está derrubado, né? E foi o que ele fez. Avalie todas as situações da sua vida, a situação na saúde, a situação na alma, a situação no espírito. É aquele check-up, né? Faz o check-up, né? O checklist, né? Daquilo que precisa ser feito. E aqui segue o texto no versículo 16. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinham declarado coisa alguma. Então ele não tinha declarado coisa alguma a respeito da sua missão. O inimigo se opôs porque ele estava pedindo passagem, estava levantando recursos. O inimigo desconfiava. Mas ele não tem coisa, irmão, que não se deve declarar antes, nem mesmo às autoridades. É entre Deus e você. Você vai declarar na hora certa. Você vai declarar na hora: pessoal, nós vamos fazer isso e eu preciso do auxílio de vocês. E chegou essa hora. Vem aqui no versículo 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio ou em vergonha, diz a palavra do Senhor. Chegou a hora
E aqui ele fez uma convocação geral. Ele tocou nos brios do povo. Chega de vergonha. Essa situação da nossa cidade, essa situação da nossa família está vergonhosa. Precisamos restaurar essa cidade. Precisamos restaurar a nossa família. Precisamos restaurar a nossa saúde. Vamos restaurar a nossa mente. Chame as pessoas envolvidas, né? Chame a família. Chame a igreja. Chega de vergonha. Chega de sofrimento. Tomemos uma atitude. Façamos algo. Nós temos a direção de Deus. Tem algo a ser feito e que nós devemos fazer. É obrigação nossa fazer. E aqui, Neemias 2, 18 e 20 diz: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, e que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias mostrou que ele tinha a direção de Deus. Eu não sou um aventureiro, eu não sou um oportunista, eu não estou querendo vender nada, eu tenho a direção de Deus. Deus está comigo. É importante, irmãos, que as pessoas saibam que Deus é contigo. É fundamental mostrar e provar a direção de Deus, porque sempre há aqueles que zombam, desprezam, fofocam. Esteja preparado para isso. Mostre que você tem a direção da palavra de Deus, que você tem a garantia de Deus, que é Deus que garante, e na verdade Deus garante tudo nas nossas vidas. É toda a vitória que você teve, só teve porque Deus estava contigo, irmão. Todo o sucesso que você teve, só teve porque Deus estava contigo. É necessário que Deus esteja contigo para que você tenha vitória. O Senhor Jesus diz em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Ah, pastor, eu fiz tudo certinho, não tinha o que dar errado, e deu errado. Sabe por que deu errado? Porque Deus não estava contigo, não era propósito de Deus. Faltou o principal. Você fez tudo certinho, fez tudo erradinho. Porque a primeira coisa que deveria ter feito é consultar Deus. Se fizer sem a direção de Deus, corre um risco enorme de ter fracasso, de ter insucesso. É Deus que nos garante a vitória. E Neemias o tempo todo estava com a direção de Deus, por isso só tomou as atitudes corretas e teve o resultado que teve. Neemias capítulo 6, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eliú, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito os seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Quem fez a obra? Mesmo que você arregace as mangas, mesmo que você coloque tijolo por tijolo, é a direção de Deus que vai garantir a reconstrução do muro, da família, da sua vida. Entenda, irmãos, quando Deus é contigo, aquela situação que parece que não tem jeito, Deus dá jeito. Você tem que fazer a sua parte, porque Deus não fará. Mas não faça a sua parte sem a direção de Deus, sem a proteção, sem a garantia de Deus. Com a garantia, a proteção, a direção de Deus e da sua palavra, você pode reconstruir tudo na sua vida. Ah, pastor, mas estou mergulhado na dívida. Busque a direção de Deus, que Ele te tira da dívida e te coloca em superávit. Então confia no Senhor. É o Senhor que nos dá a vitória. Muitos loucos tentam fazer coisas sem a direção de Deus, achando que pelo seu preparo, a sua experiência, a sua escolaridade, a sua informação, a sua cultura, eles vão conseguir.
Sem Deus não há. Tudo que conseguirem é porque houve a permissão de Deus, houve a mão de Deus, porque se não houver, não tem resultado positivo. É Deus que garante. Sem Deus nada podemos fazer. Não conseguimos nem levantar da cama de manhã sem o Senhor. Então faça como Neemias, atinja os seus objetivos aprovados por Deus para a sua vida. Deus vai restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado na sua vida, e não só o muro, não só a família, tudo. E o inimigo saberá que você é temente a Deus, que você é obediente à palavra, que você age para alcançar os seus objetivos com a direção de Deus, e o inimigo vai temer. O inimigo vai temer, ele vai temer a sua oração, ele vai temer a sua ação. Irmãos, Deus não ergue muros, mas isso é obrigação nossa, mas sem Ele não conseguimos. Ele não faz o que é obrigação nossa, mas sem a sua direção, sem a direção da palavra, nada podemos. Irmãos, já passou a fase, irmãos, nós já não somos mais crianças. Irmãos, nós já passamos por essa vida e tentamos fazer muitas coisas sem a direção, porque não conhecíamos, ou porque éramos enganados pelo inimigo. Mas a situação mudou. Hoje nós sabemos que sem o Senhor não tem garantia de sucesso. Sem o Senhor não tem garantia de vitória. Entendam, irmãos, nós somos totalmente dependentes de Deus. E façamos como Neemias e outros grandes homens que agiram com a direção de Deus, e nós vamos reconstruir os muros das nossas vidas, vamos construir os muros da nossa família. Se tem algo a ser construído na sua vida, a primeira coisa é buscar a direção de Deus, e depois agir com a direção de Deus. Faça como Neemias, faça como Zaqueu, faça como o centurião, faça como Davi, Elias, Eliseu, homens de Deus, que agiram com direção de Deus e conquistaram tudo aquilo que conquistaram. Entenda, irmãos, Deus nos coloca exemplos na sua palavra, de pessoas que agiram com a direção dele, e pessoas que agiram fora da direção dele, e ele mostra o resultado. Davi trouxe desgraça para sua família, trouxe para sua cidade de Siclag uma destruição, um saqueamento, um sequestro dos parentes, porque ele não consultou a Deus e saiu para uma batalha que nada tinha a ver com ele. Mas ele aprendeu a lição. Ele, depois disso, não fez mais nada sem consultar a Deus. Mesmo aquilo que parecia ser o óbvio, ele consultava a Deus para demonstrar a confiança em Deus, para demonstrar o respeito ao Senhor, e para ter Deus aliado com ele, sendo corresponsável por aquelas atitudes e por aquelas bênçãos alcançadas. Entendam, Neemias reconstruiu o muro, passo a passo, fez passo a passo. Primeiro lugar, direção de Deus. Segundo lugar, pedir permissão às autoridades. Terceiro lugar, estar atento à oposição. Segundo lugar, ele guardou no coração aquilo que Deus colocou no seu coração até o momento de ele revelar. E depois ele fez uma avaliação da situação. Depois, logo em seguida, ele declarou. Depois ele chamou os brios das pessoas que precisavam estar com ele naquela batalha, porque sozinho Deus coloca situações que você vai depender de pessoas. Então tem que ter humildade para isso também, E depois buscou a direção, revelou, e em 52 dias edificou um muro. E nós vamos reedificar com a direção de Deus, talvez em menos tempo, mas vamos restaurar, vamos reedificar aquilo que o inimigo tentou destruir, porque nós temos um Deus de restituição, de restauração. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você desceu as águas, iniciou-se uma restauração na sua vida, uma transformação sua em uma nova criatura. É a direção de Deus que nós vamos buscar, e as bênçãos de Deus nós vamos alcançar. Amém? Fiquemos em pé e oremos.